Curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca apresenta Socialismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial. Jesus Huerta de Soto. O indevido deslocamento do debate para a estática, os argumentos de semelhança formal e a chamada solução matemática. No presente capítulo, iremos ver como, depois do desafio inicial de Mises, os socialistas envolvidos no debate rapidamente começam a concentrar os seus esforços na tentativa de resolver o problema que seria colocado pelo socialismo em termos estritamente estáticos. Trata-se de um esforço completamente desnecessário, uma vez que o próprio Mises já tinha afirmado que em termos estáticos o socialismo não apresentava qualquer problema de cálculo econômico. Assim, qualificamos de indevido este desvio dos teóricos socialistas para a estática. Tentaremos explicar a que se deve tão grave erro de compreensão por parte dos socialistas sobre qual era o problema a resolver. Vamos analisar o pernicioso efeito que tiveram no debate tanto o paradigma da análise econômica do mercado em equilíbrio como os argumentos desenvolvidos para demonstrar a semelhança formal existente, em termos estritamente estáticos, entre o mercado e o modelo socialista. Em seguida, iremos estudar a solução matemática proposta com diferentes variantes pelos teóricos socialistas e terminaremos com a análise da resposta de Mises, Hayek e Robbins a todo este conjunto de propostas de solução. 1.5 Os argumentos de semelhança formal. No capítulo anterior, verificamos que a mais antiga corrente da tradição socialista defendeu ingenuamente que no socialismo era possível prescindir das categorias econômicas do valor e dos juros que os teóricos da escola clássica tinham descoberto e analisadas para as economias capitalistas. Em resposta a esta posição, diferentes economistas não demoraram a demonstrar que até num regime econômico socialista ideal, no qual toda a informação estivesse disponível e não ocorressem alterações modelo de equilíbrio, existiriam e seriam mantidas as categorias básicas do valor e do juro. Este argumento, que inicialmente foi enunciado em termos lógico-verbais e, posteriormente, em termos matemáticos altamente formalizados, teve, assim, origem no desejo de impressionar os teóricos socialistas que ingenuamente acreditavam que era possível prescindir da categoria do valor nos seus modelos. Contudo, para demonstrar que, mesmo em equilíbrio, o sistema ideal comunista exigia a manutenção das categorias básicas do valor e dos juros, os economistas fizeram a concessão teórica de considerar, desde o início, que o problema econômico fundamental, ou seja, a obtenção da informação necessária, já estava resolvido, o que teve como consequência o indevido deslocamento do debate para o campo da estática, onde não fazia sentido, levando a um alto grau de confusão não só entre os participantes do debate, mas também entre aqueles que mais tarde analisaram e avaliaram o seu conteúdo e as suas principais conclusões. De fato, com a suposição de que nos modelos de equilíbrio, formalizados matematicamente ou não, toda a informação estava disponível e se mantinha imutável, era quase inevitável que o problema do cálculo econômico socialista fosse tratado como um problema meramente algébrico-computacional, que consistia simplesmente em encontrar um procedimento prático que tornasse possível a resolução matemática dos sistemas de equações correspondentes. Desta forma, o argumento da semelhança formal, originalmente concebido contra os teóricos socialistas, foi mais tarde utilizado por estes para fugirem ao problema econômico fundamental colocado pelo socialismo, a saber, como é possível que o órgão de planejamento central obtenha a informação relevante e prática de que necessita e que se encontra disseminada na mente de milhões de agentes econômicos. Os economistas caem assim no erro de considerar que o problema consiste apenas na dificuldade prática de resolver numerosos e complexos sistemas de equações, mas sem terem a compreensão de que o socialismo coloca outros problemas de impossibilidade teórica per se. Assim, este fenômeno evidencia perfeitamente que o grande perigo da aplicação do método matemático na economia é isso oculta aos problemas econômicos de verdadeiro interesse e relevância,
mesmo para as mentes mais brilhantes. Os argumentos de semelhança formal de Eugen von Böhm-Bawerk e Friedrich von Wieser. O ano mais importante no que diz respeito aos argumentos de semelhança formal foi talvez o de 1889. Nesse ano é publicado o livro de Friedrich von Wieser intitulado Der Natürliche Wert, Valor Natural. Um dos principais objetivos deste trabalho era demonstrar que, mesmo numa comunidade ou estado cuja organização econômica fosse organizada de acordo com os princípios comunistas, os bens econômicos não deixariam de ter valor. De acordo com Wieser, as leis elementares do valor são, assim, independentes do ambiente institucional e social, sendo que também teriam que ser levadas em consideração em qualquer sistema socialista. A análise de Wieser é nitidamente uma análise de equilíbrio que revela de forma muito clara que a lógica de escolha que lhe é própria deverá ser idêntica num sistema de mercado e num sistema socialista. E é precisamente nisto que consiste o argumento da semelhança formal entre os dois sistemas. Também em 1889, Eugen von Böhm-Bawerk, no segundo volume da sua maior obra Capital e Juros, desenvolve um argumento muito semelhante ao de Wieser, mas referente à taxa de juro. Para Böhm-Bawerk, o juro é uma categoria econômica fundamental que deverá estar presente em qualquer sistema econômico, seja capitalista ou comunista. Por isso, a tão criticada mais-valia ou exploração própria do sistema capitalista, em vez de desaparecer no âmbito de um regime socialista, teria que ser obrigatoriamente mantida pelo seu Estado ou órgão de controle, uma vez que não é possível eliminar em nenhuma economia as categorias da preferência temporal e do juro. Embora estas contribuições pretendessem mostrar que as categorias do valor e do juro teriam obrigatoriamente que existir também num regime socialista, o fato de Wieser e, em menor medida, Böhm-Bawerk se basearem em argumentos de equilíbrio nos quais se pressupõe que toda a informação necessária está dada levou a que a sua perspectiva fosse incorporada sem maiores problemas dentro do paradigma neoclássico focado no equilíbrio, segundo o qual o problema do cálculo econômico socialista só pode ser entendido como um problema de técnica operacional de resolução de um número muito elevado de equações altamente complexas. Diga-se, porém, em benefício dos referidos autores austríacos que, pelo menos, tiveram consciência de que o modelo que usavam era muito difícil, se não impossível, de realizar na prática. De fato, em 1914, Wieser chegou até a intuir o argumento essencial de Mises acerca do cálculo econômico socialista e da impossibilidade do órgão central de planejamento poder obter a informação prática necessária. Realmente, segundo Wieser, o sistema econômico privado é a única forma atentada historicamente para desenvolver uma extensa coordenação econômica na esfera social. A experiência de milhares de anos prova que este sistema assegura uma interação social mais bem-sucedida do que se fosse tentada por meio da submissão universal a um único centro de poder. O poder único, indispensável em caso de guerra ou para manter a unidade legal, diminui a eficácia econômica da interação social. Na economia, a ação, embora se tenha tornado social, é sempre realizada de forma fracionada. O seu exercício é muito mais eficiente quando é realizado por milhares ou até milhões de seres humanos, que vêm através de milhares e milhões de olhos, e se manifestam em muitos diferentes atos de vontade. Desta forma, cada ação é coordenada com as demais de modo muito mais exato do que se, graças a um mecanismo complexo, todas elas fossem guiadas e dirigidas por um órgão superior de controle. Um órgão superior desse tipo nunca poderia ser capaz de se informar sobre as inúmeras possibilidades de cada caso particular, nem sobre a melhor utilidade que poderia ser obtida em dadas circunstâncias, nem sobre os passos que seriam preciso dar para tornar possível um futuro desenvolvimento e progresso da sociedade. A contribuição de Enrico Baroni como argumento de semelhança formal. No primeiro tópico do capítulo anterior, tivemos a oportunidade de comentar certos aspectos do trabalho de Enrico Baroni publicado em 1908 com o título Il ministro della produzione nello Stato collettivista,
posteriormente traduzido para o inglês por F.A. Hayek e publicado no seu Collectivist Economic Planning. O que agora nos interessa destacar é a forma como Baroni continua o caminho iniciado por Weiser, desenvolvendo argumentos de semelhança formal entre o capitalismo e o socialismo. A principal novidade introduzida por Baroni se refere à crítica que faz ao caráter torpe e vago dos argumentos de semelhança formal dos seus antecessores, basicamente Weiser e, em menor medida, Baumgartner, indo ao ponto de afirmar que o que até então tinha sido apenas uma intuição imperfeita, ele agora é capaz de expressar e demonstrar rigorosa e formalmente utilizando a análise matemática. No entanto, somos obrigados a criticar esta presunçosa afirmação de Baroni, uma vez que, na nossa opinião, a pretensa precisão matemática é alcançada graças à perda quase total do que restava da importância e capacidade explicativa do modelo do ponto de vista da análise econômica. De fato, para Baroni, e ao contrário de Weiser, a economia deixa de ser concebida como um processo social constituído por um conjunto de inter-relações entre diferentes agentes que agem de forma consciente na busca pelos seus fins, e se converte simplesmente num conjunto de relações funcionais e balanços quantitativos entre coisas. O que antes era uma análise econômico-causal mais ou menos rigorosa, enraizada nas categorias de fins e meios de cada agente, se converte, então, num conjunto mecânico de relações de aspecto funcional no qual os seres humanos não intervêm. O tempo não desempenha qualquer papel e os preços não são o resultado de interações humanas, mas antes da intersecção de duas curvas ou de meras soluções numéricas de um sistema simultâneo de equações. Assim, Baroni ilustra claramente os efeitos da corruptora colonização da economia por parte do corpo de engenheiros e técnicos formados na tradição mecanicista de Laplace. Desta forma, não surpreende que a análise de Baroni seja obrigatoriamente essencialmente estática e, logo, irrelevante do ponto de vista da crítica misesiana ao socialismo. De fato, nas primeiras 40 páginas do seu artigo, Baroni considera e supõe que a informação necessária, referente tanto ao montante de capital quanto às relações técnicas entre os diferentes fatores de produção e os gostos e fins individuais, está dada e é conhecida. Como vimos no capítulo anterior, primeira secção, só no final do seu artigo, Baroni, de passagem muito rápida e vagamente, menciona que a informação que inicialmente supôs estar disponível para elaborar formalmente o seu argumento em termos matemáticos nunca poderia chegar a ser conhecida. É, portanto, evidente que, contrariamente à interpretação equivocada do debate que até o momento predominou devido à sua torpe e interessada descrição feita por Oscar Lange e Joseph Schumpeter, Enrico Baroni não refutou, de forma alguma, antes de Mises o argumento deste acerca da impossibilidade do cálculo econômico socialista. Realmente, o argumento de Mises é, como já demonstramos citando o autor, de aspecto dinâmico se refere à impossibilidade do poder central poder obter a informação prática relevante de que necessita para planificar a economia. O próprio Mises foi, assim, o primeiro a assinalar que no imaginário nirvana do equilíbrio o problema por ele apontado nem sequer teria que ser colocado. Assim, Baroni não refuta Mises, uma vez que a sua análise de semelhança formal começa precisamente por supor que a informação necessária está dada e que o problema econômico apontado por Mises se encontra resolvido ab initio. Mas, como vimos, Baroni não só não refutou Mises, como, pelo contrário, no final do seu artigo insiste explicitamente, embora de forma sumária e vaga, na ideia essencial que haveria de constituir o coração do argumento misesiano, ou seja, que é logicamente impossível pensar que o conhecimento que se assume como dado para poder elaborar o correspondente sistema de equações matemáticas possa ser obtido por meio de um mecanismo que não consiste em observar o resultado dos próprios processos de mercado, uma ideia que, como vimos, o próprio Pareto já tinha claramente demonstrado ainda antes até de Baroni. Outros teóricos da semelhança formal, Cassel e Lindow,
Os argumentos de semelhança formal apresentados acima foram recolhidos em 1918 por Cassel, o qual, quer no que se refere à determinação dos preços, quer no que diz respeito à manutenção da taxa de juro, considerava que a situação numa economia socialista era formalmente semelhante à de uma economia de mercado. Cassel chega até a afirmar que os princípios da formação dos preços são válidos para toda a economia e, em particular, independentes da organização especial da produção, bem como que a chamada concorrência perfeita era muito necessária como condição teórica para a implementação do princípio da fixação dos preços de acordo com os custos. Tudo isto leva Cassel a concluir que a ordem socialista pode ser considerada teoricamente mais simples até do que o próprio mercado. As ideias de Cassel tiveram uma influência indireta muito negativa sobre o decorrer do debate, pois constituíram a base teórica da tese de doutoramento de K.L.A. Kontrema-Hitish, que foi supervisionada por Schumpeter em 1932 e que teve uma enorme influência na formação da sua convicção de que os teóricos da semelhança formal, Pareto, Baroni, etc., já tinham resolvido antes do próprio Mises o problema do cálculo econômico colocado por este último. As ideias de Cassel se mantiveram durante anos entre os seus discípulos e, ainda em 1939, Eric Lindell continuava a defender com afinco os argumentos de semelhança formal, ignorando todas as contribuições feitas até então no âmbito do debate sobre o cálculo econômico socialista. 2.5 Análise da solução matemática. Quando interpretamos a contribuição de Marx, definimos que, em última instância, o seu modelo ideal poderia ser considerado um modelo de equilíbrio, cuja realização ele acreditava ser possível e conveniente forçar coercivamente através de um órgão central de planejamento. Mais tarde, verificamos que diferentes teóricos desenvolveram as condições formais desse modelo de equilíbrio e, ao supor que o problema econômico fundamental de obter a informação disponível estava resolvido ab initio, fizeram com que diferentes agentes acreditassem que o problema apresentado pelo socialismo era apenas o problema algébrico de resolver matematicamente um sistema de equações mais ou menos complexo e numeroso. Generalizou-se gradualmente a ideia de que os teóricos que defendiam a existência de semelhança formal entre o capitalismo e o socialismo, Weiser, Baroni, etc., tinham demonstrado que, ao contrário do que defendia Mises, o cálculo econômico socialista era teoricamente possível, e que se este apresentava alguma dificuldade, era apenas uma dificuldade algébrica de resolver os respectivos sistemas de equações. No entanto, demonstramos que esta interpretação é completamente equivocada, do início ao fim. Identificar a teoria com a análise do equilíbrio é algo inadmissível e absolutamente injustificado, uma vez que, em todo o caso, a análise do equilíbrio seria apenas uma parte da teoria econômica, talvez a mais irrelevante. A análise de Mises é, como já evidenciamos, uma análise teórica, mas, na melhor tradição da escola austríaca, se refere aos processos dinâmicos que ocorrem na sociedade, e, consequentemente, à impossibilidade de obter centralizadamente a informação prática relevante que os agentes econômicos possuem, utilizam e criam constantemente. Assim, o problema não é, como muitos pensam, o de que o cálculo continua sendo impossível mesmo que o órgão central obtivesse a informação necessária, como consequência da enorme dificuldade prática de resolver algebricamente os sistemas de equações correspondentes, mas sim, precisamente, o oposto. Mesmo que em algum momento fosse possível solucionar os complexíssimos e numerosos sistemas de equações apresentados pelos teóricos da semelhança formal, seria mantido sempre o problema teórico e lógico insolúvel de obter a informação relevante necessária para formular tais equações. Desta forma, o deslocamento do debate para a estática, motivado inicialmente pelos teóricos da semelhança formal,
ocultou muitas mentes brilhantes sobre qual era o problema econômico fundamental apresentado por Mises referente ao socialismo e levou à errônea crença de que o cálculo econômico poderia ser realizado simplesmente por meio da melhoria das técnicas de resolução algébrica dos sistemas de equações correspondentes. Em seguida, analisaremos em detalhes o conteúdo das propostas mais importantes de solução matemática. O artigo de Fred M. Taylor. A primeira tentativa séria de resolver matematicamente o problema constituído pelo planejamento central foi desenvolvida por Fred M. Taylor numa conferência intitulada Attigdancy of Production in a Socialist State, o Guia da Produção num Estado Socialista, feita no dia 27 de dezembro de 1928, na época de tomada de posse como presidente da American Economic Association. O breve e ambíguo artigo de Taylor divide a análise do problema do cálculo econômico em duas partes. Uma primeira, na qual assume explicitamente que todo o conhecimento necessário se encontra disponível. E uma segunda, muito curta, na qual tenta conceber um sistema para descobrir a referida informação. O trabalho de Taylor foi o primeiro regresso, depois de Mises, às análises estáticas ou de equilíbrio, nas quais se pressupõe que toda a informação necessária se encontra disponível e que, portanto, o problema do cálculo econômico é apenas um problema computacional ou de técnica matemática. De acordo com Taylor, o cálculo econômico poderia ser realizado através de tabelas aritméticas nas quais se recolhessem em termos quantitativos as valorações relativas de cada fator de produção e que ele denomina de tabelas de valoração de fatores. Ora, segundo Taylor, o socialismo deveria ser organizado com base na venda de cada bem e serviço a um preço correspondente ao respectivo custo de produção, calculado a partir das referidas tabelas. Considerando que Taylor, ao longo da maior parte do seu artigo, assume explicitamente que a autoridade do Estado socialista poderia dispor dos dados numéricos com um grau de exatidão suficiente para elaborar as tabelas, o autor cai numa evidente petição de princípio, uma falácia não formal, uma vez que parte implicitamente da suposição de que o problema econômico fundamental do socialismo é solúvel. Assim, Taylor inaugura o erro evidente no qual cai a ampla e vasta literatura socialista, que, pretendendo ignorar os aspectos dinâmicos verdadeiramente relevantes no cálculo econômico socialista, foca sua análise nos aspectos estritamente algébricos ou matemáticos próprios do modelo estático do equilíbrio. Como salientou Gerald P. O'Driscoll, o principal erro de todos esses autores consiste não no tipo de resposta dada ao problema, mas na pergunta que colocam. De fato, a pergunta cientificamente relevante sobre o cálculo econômico não é, como pretendem os teóricos socialistas do modelo de equilíbrio, se é ou não possível resolver algebricamente as respectivas fórmulas matemáticas, no caso de toda a informação necessária para elaborá-las estar disponível, mas, pelo contrário, se, do ponto de vista lógico e teórico, é possível obter a informação necessária para formular as equações correspondentes. Por fim, Taylor dedica as últimas 5 páginas do seu artigo propondo, de forma muito breve, um procedimento prático que permita obter, com algum grau de exatidão, a informação necessária para elaborar tabelas de valoração de fatores. Mais adiante, teremos a oportunidade de comentar, em detalhes, o conteúdo do famoso método de tentativa e erro que Taylor propõe. Neste ponto, nos interessa apenas salientar que o próprio Taylor considerou que a primeira parte do seu artigo, referente à análise estática do socialismo, era a mais importante e constituía a sua principal contribuição para o cálculo econômico socialista. A contribuição de H.D. Dickinson. Ao contrário do que aconteceu com o artigo de Taylor que acabamos de comentar e que foi quase ignorado, passando despercebido no momento da sua publicação, a proposta explícita e detalhada de solução para o problema do cálculo econômico socialista oferecida por Henry Douglas Dickinson no seu artigo Price Formation in a Socialist Community, a formação dos preços numa comunidade socialista, publicado em 1933 no Economic Journal,
levou ao início do longo e acalorado debate que se desenvolveu em língua inglesa sobre o cálculo econômico socialista e do qual participaram, entre outros, Maurice H. Dobb e Abba Lerner. Dickinson começa por considerar que, embora, em teoria, a elaboração de um sistema eurasiano de equações simultâneas seja bastante difícil, na prática, o problema poderia ser simplificado por meio de um processo de agrupamento em que se juntassem os bens e serviços que estivessem mais relacionados entre si. Assim, Dickinson acredita que seria possível estabelecer um sistema de equações suficientemente manejável para ser resolvido matematicamente através dos procedimentos tradicionais e sem necessidade de recorrer aos processos de mercado. Curiosamente, Dickinson faz uma referência explícita ao problema do caráter disperso do conhecimento que se verifica nos processos do mercado, afirmando que a ignorância das oportunidades econômicas do que é típica de uma economia de mercado será eliminada no regime socialista graças à publicação sistemática da informação referente à produção, aos custos, às vendas, aos inventários e, em geral, aos dados estatísticos que possam ter relevância. Concretamente, Dickinson conclui que no sistema socialista, todas as empresas trabalhariam como se as suas paredes fossem de cristal, sem guardar qualquer tipo de segredo, e mantendo uma total transparência informativa em relação ao exterior. Estas afirmações de Dickinson nos parecem tão surpreendentes como difíceis de manter. Além disso, a sua ingenuidade é apenas comparável ao seu desconhecimento sobre a forma como funciona a economia real de mercado. Primeiramente, Dickinson não entende que o modelo de equilíbrio geral, tal como foi desenvolvido por Walras e Pareto, é apenas um mero modelo de semelhança formal em que a única coisa que os autores revelam é o tipo de informação que seria necessária para estabelecer e manter uma situação de equilíbrio. No entanto, nem Pareto nem Walras tiveram ilusões acerca da possibilidade de obter informação necessária por meio de procedimentos diferentes dos do próprio mercado. Assim, o problema não é de natureza computacional e não consiste em resolver um conjunto de equações simultâneas de tipo eurasiano, mesmo que tais equações tenham sido formuladas de forma simplificada agrupando, como propõe Dickinson, os bens e serviços mais semelhantes, mas sim o de obter a informação prática subjetiva que só se encontra e cria de forma dispersa, e que é necessária para formular os parâmetros e as variáveis das referidas equações. No que se refere ao argumento segundo o qual o conhecimento disperso não colocaria qualquer problema num sistema socialista em que preponderasse o princípio da transparência informativa e da publicação generalizada de todas as estatísticas, trata-se de um argumento puramente falacioso. Por um lado, a informação não é algo estático e objetivo que se encontra sempre disponível em algum lugar, de forma que se não se estende a todos é por problemas de custo ou restrição deliberada da publicidade. Pelo contrário, a informação é especialmente subjetiva e dinâmica e está constantemente sendo criada ex novo como consequência do ímpeto da função empresarial num contexto de economia de mercado. Desta forma, se não se permitir o livre exercício da empresarialidade e se a economia se organizar coercivamente desde cima por meio de mandatos, não chegará sequer a surgir ou a ser gerada a informação prática relevante e necessária para coordenar o processo social, como já explicamos nos capítulos 2 e 3 deste livro. Assim, de nada vale proclamar princípios gerais vazios referentes à transparência informativa ou à extensão da publicidade se a restrição institucional ao livre exercício da empresarialidade impedir o surgimento da informação necessária. Por outro lado, as constantes mudanças e o caráter dinâmico da informação tornam inútil e irrelevante a informação histórica existente que, embora tenha sido possível incorporar em profusas e detalhadas estatísticas e seja distribuída de forma gratuita com total transparência, conserva apenas um valor meramente histórico ou arqueológico, caso as circunstâncias se alterem, se descubram novos fins e meios e surja ou se crie constantemente informação nova, como acontece em toda a economia real não congelada. O argumento de que numa economia real nem a mais extensa e detalhada publicação de estatísticas pode ser de alguma utilidade,
dadas as alterações que continuamente ocorrem e que fazem com que a informação estatística seja obsoleta mesmo antes da sua publicação, já tinha sido intuído em 1912 pelo economista holandês N.G. Pearson. Finalmente, terminaremos salientando que apenas 6 anos depois, em 1939, o próprio Dickinson admitiu que, embora inicialmente, em 1933, tenha pensado que a sua solução matemática representava um procedimento praticável para realizar o cálculo econômico num regime socialista, mais tarde mudou de opinião e percebeu que estava enganado porque os próprios dados que seriam necessários introduzir na máquina calculadora estão em constante alteração. Como sabemos, era precisamente este o argumento com o qual os austríacos justificavam, logo desde a origem do debate, a rejeição de qualquer tipo de solução matemática. A solução matemática na literatura alemã. Também na língua alemã, diversos autores propuseram uma solução matemática para o problema colocado pelo cálculo econômico. Entre eles, é interessante destacar a já citada doutora K.L.A. Contrema Ritisch que, na sua tese de doutoramento elaborada sob a orientação de José Schumpeter e partindo de Cassel e Walras, concluiu que era possível construir um sistema de equações com tantas equações como incógnitas, que, uma vez resolvido, poderia solucionar o problema do cálculo econômico. O Dr. Herbert Zassenhaus cai no mesmo erro, embora reconheça que tal sistema só poderia ser utilizado supondo que o Ministério da Produção conhecia previamente toda a informação necessária e que não ocorriam alterações na referida informação durante o período de resolução. Assim, nem a doutora Tisch nem o Dr. Zassenhaus compreendem que o problema fundamental consiste, precisamente, em estabelecer como se poderia procurar a informação que o órgão de planejamento necessita para formular o seu sistema de equações. 3.5 Consequências negativas da solução matemática para o debate. A principal consequência negativa da solução matemática proposta por Taylor e Dickinson no desenvolvimento do debate sobre o cálculo econômico socialista foi a de desviar a atenção dos participantes para as questões da economia estática. De fato, a solução matemática fornece resposta a um problema mal colocado se é ou não possível o cálculo econômico em condições estáticas, ou seja, dispondo de toda a informação necessária e supondo que não ocorrem mudanças de nenhum tipo. Neste sentido, a solução matemática constituiu-se como um indubitável passo atrás na dimensão do debate e distraiu as mentes dos seus participantes do problema econômico fundamental tal como tinha sido inicialmente apresentado por Mises. Este problema teórico fundamental era basicamente um problema de dinâmica econômica e envolvia a impossibilidade de realização do cálculo econômico na ausência de um processo de mercado movido pela empresarialidade, por este ser o único que permite que os agentes econômicos descubram continuamente a informação prática e dispersa que é necessária para fazer estimativas prospectivas sobre custos e lucros. Outra consequência negativa da solução matemática foi a de ter criado a errônea impressão de que tanto Hayek como Robbins remeteram a uma segunda linha de defesa, em resposta às posições de Taylor e Dickinson, reconhecendo ser possível um cálculo econômico numa perspectiva teórica, mas mantendo que na prática seria impossível que fosse realizado por razões de estrita operacionalidade algébrica, ou seja, pela dificuldade prática de resolver os respectivos sistemas de equações. Acreditamos que esta versão dos fatos, além de se basear no já comentado grave erro metodológico de identificar teoria com análise econômica do equilíbrio, não corresponde à realidade pelas seguintes razões. 1. Em primeiro lugar, segundo Hayek, o argumento essencial sobre a importância do cálculo econômico não consiste na dificuldade prática de resolver algebricamente um sistema de equações muito numeroso, mas, pelo contrário, no insolúvel problema teórico dinâmico de supor que o órgão central de controle pode obter a informação prática e subjetiva criada e encontrada de forma disseminada nas milhões de cabeças dos agentes econômicos. De fato,
No seu artigo intitulado The Present State of the Debate, o estado atual do debate, publicado em 1935, Hayek afirma que o problema econômico essencial da solução matemática é o de que as abstrações teóricas habitualmente utilizadas para explicar o equilíbrio de um sistema competitivo incluem a suposição de que uma certa gama de conhecimento técnico está dada. É quase desnecessário salientar que tal suposição é completamente absurda, inclusive no que se refere ao conhecimento que se pode considerar existir em cada momento do tempo. Além do que não se pode de forma alguma considerar que a maioria dos conhecimentos que são utilizados na realidade existe de maneira pré-estabelecida. Assim, segundo Hayek, o problema fundamental colocado pelo cálculo econômico não tem nada a ver com o problema estritamente algébrico referente à dificuldade de resolver o respectivo sistema de equações. 2. Quando faz alusão ao problema prático de resolver o sistema de equações, Hayek se refere ao mesmo como um problema de natureza ou escala muito distinto do problema fundamental mencionado no ponto anterior, e, de qualquer forma, atribui-lhe uma importância estritamente secundária ou subsidiária, tratando, quase que poderíamos dizer, de passagem, ao afirmar que ora, a magnitude desta operação matemática dependerá do número de incógnitas a determinar. O número de incógnitas será igual ao número de bens que seja necessário produzir. É muito difícil estimar qual seria o referido número, mas não será exagero supor que numa sociedade moderna estaríamos perante uma magnitude da ordem das centenas de milhares. Isto significa que, em cada momento sucessivo, cada uma das decisões teria de ser tomada de acordo com a resolução de um número igualmente grande de equações diferenciais. Tarefa esta que, com os meios atualmente disponíveis, não seria possível realizar nem sequer ao longo de uma vida. Além disso, por outro lado, independentemente das razões pelas quais a informática é incapaz de resolver o problema do cálculo econômico, que já analisamos no capítulo 3, se nos concentrarmos agora estritamente no problema algébrico constituído por um sistema de equações muito numeroso, verificamos que o impressionante avanço nas técnicas informáticas e o extraordinário desenvolvimento da capacidade dos computadores a que assistimos nos últimos anos significaram muito pouco em termos de encontrar uma solução para o problema. De fato, Samuelson e Nordhaus comentam que, com os computadores mais modernos e utilizando as técnicas desenvolvidas por H. H. Kuhn nas décadas de 60 e 70, atualmente é possível resolver com relativa facilidade problemas de equilíbrio econômico compostos por 50 mercados e 10 ou 20 tipos diferentes de consumidores. Com os computadores mais modernos de última geração, será possível ampliar estes problemas e resolver sistemas de equações com 100 classes diferentes de fatores de produção, 10.000 mercadorias e 100 tipos distintos de consumidores. Estas magnitudes estão ainda muito longe do número de bens e serviços distintos que podem ser identificados numa economia não muito avançada como a soviética, na qual o número de produtos superava largamente os 12 milhões. Sir Aleknov se referiu ao comentário do acadêmico Fedorenko, segundo o qual a formulação e solução do problema de cálculo econômico colocado pelo último plano quinquenal da extinta União Soviética só poderiam ser alcançadas num prazo de 30.000 anos, seguindo a mesma linha de argumentação. Por mais impraticáveis que sejam estas cifras, não devemos nos deixar enganar pensando que constituem a razão fundamental do fracasso do socialismo, uma vez que, mesmo que amanhã seja possível resolver informaticamente no 10º de segundo sistemas de centenas de milhões de equações, se manterá a impossibilidade de obter de forma coerciva a informação econômica necessária para formular estes sistemas de equações. 3. Uma possível explicação para o mal-entendido acerca da posição de Hayek se encontra na ordem que ele seguiu para apresentar os seus argumentos. De fato, para criticar a solução matemática, Hayek segue uma ordem semelhante à que qualquer pessoa se veria obrigada a seguir em face de um problema meramente algébrico. Assim, em primeiro lugar,
se refere ao problema de formular as equações correspondentes. É aqui que Hayek faz referência ao problema teórico fundamental referente à impossibilidade de obter a informação necessária para a formulação das referidas equações. Depois, Hayek afirma que, mesmo admitindo, para efeitos dialéticos, que era possível formular as equações que descrevem o sistema de equilíbrio, seria praticamente impossível resolver algebricamente tal sistema. Hayek se concentra claramente no argumento teórico fundamental relativo à impossibilidade de se obter a informação necessária para formular as equações correspondentes, e atribui uma importância secundária ao problema da solução algébrica. Mas talvez o fato de seguir a ordem indicada na sua apresentação possa explicar que muitos comentaristas do debate o tenham mal interpretado e suposto que Hayek recuou para uma segunda linha de defesa, refugiando-se em dificuldades práticas para a resolução de um sistema de equações, em vez de focar nos argumentos teóricos de impossibilidade lógica. Trata-se de uma interpretação sem fundamento e que o próprio Hayek voltou recentemente a refutar minuciosamente. 4. Ludwig von Mises foi especialmente claro na demonstração de que o argumento da dificuldade da solução algébrica do sistema de equações é não só de natureza subsidiária ou secundária, como acreditava Hayek, mas também completamente desnecessário e teoricamente irrelevante. Para Mises, o problema fundamental é que o conhecimento necessário para formular as equações de equilíbrio nunca pode estar disponível de forma centralizada. Além disso, em 1940, acrescenta um argumento que não tinha sido desenvolvido anteriormente por Hayek, segundo o qual, mesmo que fosse possível formular um sistema de equações capaz de descrever uma situação de equilíbrio, algo impossível de realizar utilizando conhecimentos próprios de uma situação de desequilíbrio que são os únicos disponíveis na vida real, isso não ajudaria em nada o organismo de planejamento ou controle e nas decisões ou passos concretos a tomar para passar da situação real de desequilíbrio em que se encontrasse para a procurada situação ideal de equilíbrio. Ou, nas palavras do próprio Mises, foi um erro grave acreditar que seria possível, mediante operações matemáticas, definir um hipotético estado de equilíbrio, com base no conhecimento das condições de um estado de não equilíbrio. Não menos errado foi supor que esse conhecimento das condições de um hipotético estado de equilíbrio pudesse ser de alguma utilidade para o agente homem na sua busca da melhor solução para os problemas do seu dia a dia. 4.5 O método da tentativa e erro. Logo em 1935, Hayek tinha dúvidas de que Taylor e Dickinson tivessem na realidade em mente um sistema baseado literalmente na solução matemática do correspondente sistema de equações sul-eurasiano para resolver o problema do cálculo econômico. Pelo contrário, Hayek acreditava que o que as contribuições ambíguas de Taylor e Dickinson realmente propunham era a busca de uma solução para o sistema de equações sul-eurasiano através de um procedimento reiterativo baseado no método da tentativa e erro. Cronologicamente, Taylor foi quem primeiro mencionou de forma explícita o método de tentativa e erro. De fato, para Taylor, este método consiste em tentar uma série de soluções hipotéticas até se encontrar uma que prove ser a correta. Dickinson, por sua vez, foi algo menos explícito e se referiu apenas a um processo de aproximação sucessiva até a solução correta. Embora não seja fácil deduzir com clareza e detalhes o que Taylor, Hopper e Dickinson entendiam por método de tentativa e erro, dada a ambiguidade dos seus textos, em princípio, este método é proposto como uma variante da solução matemática que pretende evitar a espinhosa necessidade de solucionar algebricamente o complexíssimo sistema de equações que dele deriva. E efetivamente, tanto estes autores quanto, como veremos adiante, o próprio Lange, consideravam que, sendo a solução matemática mais adequada, enquanto existissem dificuldades práticas para encontrar a solução do correspondente sistema de equações, podia ser possível uma grande aproximação a essa solução por meio de um procedimento de tentativa e erro. Para isso bastaria que, à partida, fossem adotadas as soluções de equilíbrio herdadas do sistema capitalista vigente antes da introdução do socialismo. A partir daí,
Seria preciso apenas ir realizando as modificações marginais que fossem necessárias para devolver o sistema ao equilíbrio sempre que se verificassem mudanças. A forma prática de desenvolver este método consistiria em ordenar aos gerentes e responsáveis dos diferentes setores, indústria e as empresas que transmitissem continuamente ao órgão central de planejamento seu conhecimento sobre as diferentes circunstâncias da produção em geral e, em particular, as diferentes combinações de fatores produtivos. Tendo em conta a informação que fosse recebendo, o órgão central de planejamento fixaria de forma provisória ou experimental toda uma série de preços, que seriam comunicados aos gerentes das empresas para que estes estimassem as quantidades que seriam capazes de produzir com os referidos preços e agissem de acordo. A atividade dos gerentes demonstraria a existência de erros, que se manifestariam na escassez, sempre que a procura fosse superior à oferta, ou no excesso de produção, quando acontecesse o contrário. A escassez ou excesso de uma determinada linha de produção indicaria ao órgão de planejamento central que o preço estabelecido não era correto e que, por isso, deveria ser convenientemente modificado para cima ou para baixo, de acordo com as circunstâncias. E assim sucessivamente até que fosse encontrado o tão procurado novo equilíbrio. Em resumo, é nisto que consiste o conteúdo do tão elogiado método de tentativa e erro. Crítica do método de tentativa e erro. O método de tentativa e erro que acabamos de descrever é tão aparente e enganadoramente simples, quanto incapaz de resolver o problema econômico fundamental colocado pelo socialismo, por razões que iremos apresentar a seguir. Em primeiro lugar, é teoricamente absurdo pensar que o sistema capitalista real pode alguma vez atingir uma situação de equilíbrio. No sistema capitalista, os preços fixados pelas partes são preços de mercado que estão em constante mutação impulsionada pela força criativa da empresarialidade, e não preços de equilíbrio, que de alguma forma possam ser herdados pelo sistema socialista como um ponto de partida confiável. Assim, os teóricos socialistas não só mostram uma profunda incompreensão acerca da forma como funciona o mercado, como caem no curioso paradoxo de admitir que, do ponto de vista da sua equivocada concepção, o mercado, por se encontrar normalmente em equilíbrio, funciona muito melhor do que efetivamente acontece na realidade. Nós sabemos, pelo contrário, que o mercado nunca se encontra em equilíbrio e que isso, longe de ser uma imperfeição, é a sua característica mais íntima e típica, sendo que é especialmente patético que os teóricos socialistas tenham sido obrigados a renunciar à crítica ao mercado por este não se encontrar em equilíbrio devido ao interesse tático de poderem apresentar um método de tentativa e erro que torne possível um socialismo e cuja elaboração só é concebível a partir dos preços de equilíbrio do vituperado sistema capitalista. Em segundo lugar, é inadmissível supor que as mudanças que ocorreriam no sistema econômico, depois de passar do capitalismo para o socialismo, seriam relativamente pouco importantes. Pelo contrário, as mudanças ou distorções seriam de tal grandeza em todos os campos econômicos e áreas sociais, que se tornaria necessária uma absoluta e completa reestruturação de todo o sistema de preços. O que seria consequência não só do desaparecimento do direito de propriedade sobre os fatores de produção e da drástica modificação na distribuição dos rendimentos que advém de qualquer mudança revolucionária de um sistema econômico para outro, mas também da percepção muito diferente, por parte dos diferentes agentes econômicos, de quais seriam os fins e os meios ao seu alcance, em função da situação distinta que cada um deles ocupasse na nova escala social e do tremendo grau de coerção e rigidez institucional introduzido em detrimento da livre capacidade de agir empresarialmente em todas as áreas sociais. Assim, considerar que se poderia partir dos preços existentes no sistema econômico capitalista imediatamente antes da introdução do socialismo, realizando apenas marginalmente os pequenos ajustes de detalhes que fossem necessários para manter o sistema em equilíbrio, é teoricamente inadmissível. Em terceiro lugar,
Embora se pudesse admitir para efeitos dialéticos que a mudança do capitalismo para o socialismo não afeta significativamente o sistema de preços, é preciso ter em conta que só em circunstâncias muito específicas um excesso ou uma escassez de produto pode se constituir como um indicador confiável para um organismo central de planejamento quanto ao que se deve fazer com o seu preço. Concretamente, é necessário haver oportunidades de escolha e estas serem percebidas e sentidas como tal pelos diferentes agentes econômicos para que a escassez ou excesso de produto indiquem se é preciso ou não elevar ou reduzir o preço pré-fixado. Ou seja, onde não existirem ou não se reconhecerem alternativas, a escassez não tem grande significado, uma vez que é forçada pela circunstância de não existirem ou de não se saber que existem bens e serviços do mesmo tipo, mas de qualidade distinta, ou disponíveis a preços diferentes, ou até bens e serviços que, embora sejam diferentes, podem, em maior ou menor grau, ser utilizados como sucedâneos ou substitutos. Desta forma, a escassez não é um sintoma que indique automaticamente que o preço deve ser aumentado, uma vez que em muitas ocasiões o mais econômico será tentar desenvolver, introduzir e experimentar novos produtos alternativos. Em quarto lugar, para que uma escassez seja significativa e possa ajudar minimamente na tomada de decisões por parte do órgão central de planejamento, é também necessário que não tenham sido emitidos em excesso certificados que deem direito a adquirir fatores de produção e bens e serviços de consumo. Não dizemos unidades monetárias porque, como explicamos anteriormente, o conceito de dinheiro num sistema socialista é radicalmente diferente do utilizado num sistema capitalista. De fato, se houver um excesso de emissão de unidades monetárias, ocorrerá uma escassez generalizada de bens, serviços e recursos produtivos que, de forma alguma, se constitui como uma indicação precisa do valor de aumento do preço ou do volume de aumento da produção de cada tipo ou classe de cada um dos bens, serviços ou fatores de produção. Em quinto lugar, como é mais normal, a escassez acaba por se manifestar como uma característica crônica e recorrente do sistema socialista. Mais cedo ou mais tarde, os agentes econômicos, consumidores, gerentes, etc., aprenderão pela experiência e pela sua própria capacidade empresarial inata a tentar obter qualquer bem que seja adquirível em troca das correspondentes unidades monetárias. Ocorre, assim, uma fuga generalizada para os valores reais por parte de todos os agentes econômicos, que tentam adquirir qualquer coisa, mesmo que não precisem dela de imediato ou em absoluto, uma vez que entendem que a escassez é a nota dominante do sistema econômico e que mais vale adquirir qualquer tipo de bem, mesmo desnecessário, se prevenindo para o dia de amanhã no qual já não esteja disponível e possa vir a ter alguma utilidade. Este fenômeno ocorre de forma idêntica no campo da produção. Cornell explicou muito claramente que, num sistema socialista, os gerentes e responsáveis industriais não demoram a descobrir que a escassez dos diferentes inputs e fatores de produção é regra crônica e dominante. Além disso, o gestor verifica que não perde nada pelo fato de manter um inventário muito elevado de fatores de produção, dado que o seu custo financeiro não constitui um verdadeiro problema, uma vez que não existem limitações orçamentais rigorosas. Pelo contrário, o que pode se revelar um risco real muito significativo é o fato de o órgão de planejamento não conseguir cumprir algum objetivo fixado coercivamente devido à escassez de algum material ou fator de produção. Como resultado, forma-se uma tendência generalizada e contínua de procura e acumulação em excesso todo tipo de inputs e fatores de produção, inclusive alguns que não sejam estritamente necessários, o que faz com que a escassez generalizada dos recursos se converta inexoravelmente na nota dominante do sistema econômico socialista. Torna-se, portanto,
É evidente que será impossível que o órgão central de planejamento possa encontrar uma hipotética solução de equilíbrio por meio de um procedimento de tentativa e erro que se baseie na observação das escassezes que se manifestem no sistema econômico, no caso deste sistema sofrer intensamente das referidas escassezes de forma crônica e constante em relação à generalidade dos bens econômicos de consumo e fatores de produção de toda a sociedade. Em sexto lugar, é preciso salientar que o sistema econômico não é um mero conglomerado de bens e serviços isolados em relação aos quais se possa considerar que uma escassez ou um excesso de produto é um indicador automático de que o preço deve aumentar ou diminuir. Pelo contrário, o sistema econômico gera continuamente um conjunto de bens e serviços de consumo e de fatores de produção estreitamente interrelacionados. Assim, por exemplo, a escassez de um bem pode não se manifestar embora seja, na verdade, escasso, sendo esta circunstância camuflada pela existência ou inexistência de outros bens relacionados direta ou indiretamente entre si como substitutos ou complementares. Ou, pelo contrário, pode parecer que existe uma escassez, mas devido às circunstâncias, seria preferível um melhor aproveitamento dos bens substitutos existentes em vez de um aumento do preço. Isto significa que o órgão central de planejamento não poderia se deixar guiar pela escassez ou excesso de bens individualmente considerados, mas, antes, deveria conhecer e controlar a situação de escassez ou de excesso de todos os bens considerados no seu conjunto e interrelacionados. O que faz com que seja evidentemente impossível um exercício de um método como o de tentativa e erro, que se pretende aplicar de forma separada e individual para cada bem e serviço. Em sétimo lugar, Ludwig von Mises argumenta que o método de tentativa e erro é apenas aplicável para lidar com os problemas para os quais a solução correta seja reconhecível por uma série de fatos e indícios incontornáveis e independentes do próprio método de tentativa e erro. As circunstâncias são completamente diferentes quando a única indicação disponível de se ter chegado à solução correta reside precisamente no fato de esta ter sido alcançada através da aplicação do método ou processo considerado adequado para resolver o problema. Ou, em outras palavras, o método de tentativa e erro pode ser útil quando existe um conhecimento de referência em relação ao qual seja possível ir ajustando por tentativa respectiva a solução. Se, como acontece com o sistema socialista, a mencionada referência não existir por ter eliminado o respectivo processo empresarial de mercado, o organismo central de planejamento carecerá do guia necessário para tentar se aproximar da solução utilizando o mecanismo de tentativa e erro. E não se pode dizer que estes guias são constituídos precisamente pelas circunstâncias objetivas de excesso ou escassez que vão se sucedendo, uma vez que, como vimos, tirando o fato de não serem objetivos nem indicarem inequivocamente o que é preciso fazer, os referidos guias são o resultado endógeno da aplicação do próprio método de tentativa e erro, sendo que não constituem qualquer tipo de orientação de referência objetiva, mas apenas as sucessivas manifestações, arbitrárias e aleatórias de um processo circular de descoordenação e ineficácia que não leva a lado nenhum. Numa economia em que exista liberdade de exercício da função empresarial, poderíamos, em certo sentido, dizer que, ao exercer a empresarialidade, os diferentes agentes econômicos agem de acordo com um procedimento de tentativa e erro, se aproximando das soluções adequadas, ou seja, tendendo a descobrir e a coordenar os casos de desajuste que ocorrem na sociedade, uma vez que a função empresarial interrelacionada dos diferentes agentes vai gerando uma informação que não poderia surgir da atividade isolada e independente de cada um deles, por muito que quisessem aplicar o método de tentativa e erro por si mesmos, e que constitui a matéria-prima imprescindível para fazer a contabilidade estimativa de lucros e custos em relação a cada ação humana. Desta forma, seguindo a orientação proporcionada pelo cálculo de perdas e ganhos, os agentes econômicos tendem a agir de forma coordenada. Pelo contrário, se impede de forma coerciva o livre exercício da função empresarial, elimina-se o único processo que torna possível um ajuste coordenado dos diferentes comportamentos individuais que constituem a vida social e,
Em consequência, se elimina a única orientação externa que permite que cada agente descubra por si mesmo se está ou não se aproximando da solução mais adequada para ele. Por outro lado, em oitavo lugar, a grande fraqueza do método de tentativa e erro reside na suposição de que a comunidade continuará estática e que, logo, a generalidade das circunstâncias e condições sociais permanecerá inalterada enquanto a tentativa é desenvolvida e demonstra o seu possível erro. No entanto, considerando que, como acontece na realidade, os ajustes dão origem a mudanças que, de forma generalizada, afetam, em maior ou menor medida, todos os preços dos fatores de produção e dos bens e serviços de consumo. Então qualquer correção que se tente fazer como consequência de erros reais ou aparentes será sempre realizada muito tarde e, logo, terá um caráter profundamente perturbador. Ou seja, como a Herc demonstrou, a utilização do método de tentativa e erro não é execuível num mundo real em que ocorrem mudanças constantemente. Cada mudança individual implica um conjunto quase incalculável de influências sobre os preços, qualidades e tipos de bens que se produzem na sociedade, sendo que não existe qualquer possibilidade de que por meio do método de tentativa e erro se chegue a uma hipotética solução de equilíbrio, antes de novas e subsequentes mudanças da informação a converterem em algo totalmente obsoleto e defasado. Se no mundo real não ocorressem mudanças e a informação não se modificasse, encontrar um sistema de preços de equilíbrio através do método de tentativa e erro poderia parecer mais execuível, supondo que a existência do equilíbrio poderia constituir um ponto de referência um pouco mais claro para comparar as diferentes soluções experimentadas por tentativa. No entanto, ao contrário do que supõem os teóricos, o mundo real não se encontra em equilíbrio nem é estático, sendo que é impossível encontrar uma solução para o sistema de equações correspondente utilizando o método de tentativa e erro. Em nono e último lugar, o argumento mais importante contra o método de tentativa e erro é que desconhece completamente a teoria da função empresarial que explicamos no capítulo 2. O problema essencial é quem vai exercer o método de tentativa e erro. Se não forem os agentes econômicos concretos que possuem a informação prática para tomar as decisões sobre a adoção de soluções por tentativas, é evidente que o método de tentativa e erro não levará a lugar algum pelas razões apontadas no capítulo 3. Por um lado, o órgão de planejamento carecerá de informação prática relevante que só é criada e está disponível nas mentes dos seres humanos que agem exercendo a função empresarial. Por outro lado, a informação necessária para coordenar e ajustar a sociedade não será sequer criada ou gerada se não existir liberdade no exercício da função empresarial por parte de todos os seres humanos. E, se essa informação não chega a ser gerada, dificilmente poderá ser transmitida a um órgão central de planejamento. Tal como referimos anteriormente, para fazer algum sentido, o método de tentativa e erro terá de ser exercido no âmbito individual e no contexto de uma economia de mercado na qual exista liberdade para o exercício da função empresarial e possibilidade de apropriação, sem nenhum tipo de restrições, dos frutos da própria criatividade empresarial. Além disso, recordemos ainda que a informação tem um caráter estritamente subjetivo e que os mesmos fatos observáveis do mundo exterior serão interpretados de forma distinta por diferentes agentes tendo em conta as circunstâncias específicas e o contexto de atuação de cada um. A aplicação automática por parte do órgão de planejamento central de uma regra pré-fixada, produzir mais do bem X, ou elevar o seu preço em determinada percentagem, diante de um caso concreto de escassez não é nem um pouco tranquilizador em termos econômicos, uma vez que se deixar o processo empresarial agir livremente, a criatividade humana irá certamente encontrar soluções radicalmente distintas para os mesmos fatos objetivos. Assim, perante um problema de escassez, em vez de aumentar o preço, o mais adequado pode ser dedicar o engenho empresarial a encontrar novas soluções para o referido problema, desenvolvendo bens substitutos, procurando novas alternativas que ainda não tenham sido descobertas, etc. Desta forma,
se demonstra a impossibilidade lógica do método de tentativa e erro poder servir para ajustar a solução de um hipotético sistema de equações que torne possível o cálculo econômico numa sociedade na qual não se permita o livre exercício da função empresarial. Nestas circunstâncias, o órgão central de planejamento carecerá da informação prática relevante, que não chegará sequer a ser criada pelos agentes econômicos que participam no sistema e, como consequência, não existirá qualquer orientação que tenda a coordenar os desajustes contínuos que podem existir na sociedade. A utilização centralizada do método de tentativa e erro não conduz a qualquer solução de equilíbrio nem é capaz de orientar o hipotético organismo central sobre os quais devem ser as decisões ou medidas a serem adotadas para coordenar o processo social. 5.5 A impossibilidade teórica da planometria. As observações críticas anteriores acerca da utilização do método de tentativa e erro como solução do problema do cálculo econômico socialista podem ser inteiramente aplicadas em relação ao grande acervo de literatura que, depois do debate mais recentemente, tem sido desenvolvido pelos economistas da Escola do Equilíbrio Geral, sob a designação genérica de planometria. Esta linha de investigação utiliza um conjunto variado de técnicas matemáticas muito sofisticadas, que incluem a programação linear e não linear, a programação com números inteiros, uma parte muito significativa da teoria cibernética da decisão, bem como diversos procedimentos informáticos de abordagem reiterada. O objetivo essencial destes modelos é descobrir a priori toda uma configuração de preços de equilíbrio, ou seja, antes daquilo que o mercado determinará espontaneamente. Se pretende encontrar uma solução que coordene todos os planos dos agentes econômicos e que torne, assim, desnecessário o processo real de coordenação do mercado, que, pela sua própria natureza, ocorre sempre a posteriori como consequência da força empresarial. Em suma, o que as técnicas de planometria pretendem é, nada mais nada menos, do que substituir o processo competitivo empresarial por um mecanismo que permita pré-coordenar a sociedade de forma centralizada. É certo que, até o momento, não foi possível implementar nenhum dos modelos planométricos e que mesmo os teóricos socialistas reconhecem que as suas possibilidades de implantação são muito reduzidas. No entanto, continua sendo argumentado que isso se deve sobretudo às limitações ainda existentes no que se refere à capacidade informática dos computadores atuais, bem como à escassez de pessoal suficientemente qualificado e a dificuldades técnicas para obter a informação necessária. Porém, com o decorrer dos anos, a ideia de que seria possível substituir o mercado por um sistema abrangente de planejamento informatizada, desenvolvido através dos modelos de planometria, foi gradualmente abandonada até pelos próprios autores que desenvolvem este programa de investigação científica. Além disso, o fracasso na implementação das técnicas planométricas nos países do leste europeu durante os anos de 1970 levou não só ao abandono de novas tentativas práticas neste sentido, mas também a uma profunda desilusão e decepção entre todos aqueles que tinham depositado ingenuamente as suas esperanças nestas técnicas. Apesar de tudo, continuam a existir duas razões importantes que agora justificam um estudo separado da planometria. Precisamente depois de termos examinado detalhes no tópico anterior à impossibilidade teórica do método de tentativa e erro. Em primeiro lugar, é importante salientar que diversos autores deste campo continuam a afirmar ingenuamente que, apesar de até o momento só ter havido fracassos e frustrações, é possível que no futuro os sucessivos aperfeiçoamentos da teoria e as previsíveis melhorias na capacidade informática permitam o que até agora se mostrou irrealizável. Assim, por exemplo, Musgrave, num estudo em que avalia o resultado do debate sobre o cálculo econômico, conclui que o planejamento, como sistema eficiente, poderia ser realizada deixando que os planejadores simulassem o mercado competitivo e aplicando as técnicas informáticas correspondentes. Por sua vez,
Arrow afirma que o desenvolvimento da programação matemática e dos computadores de alta velocidade faz com que o sistema de planejamento central já não seja visto como algo impossível de alcançar no futuro, uma vez que é execuível simular o funcionamento de um sistema descentralizado, escolhendo simplesmente o correspondente algoritmo centralizado. De acordo com estes e outros autores, as melhorias na programação linear e na tecnologia dos computadores possibilitariam a resolução do cálculo econômico socialista tal como foi colocado por Mises e Hayek. Em segundo lugar, outros teóricos da planometria, encabeçados por Hurwitz, afirmam não só ter enfrentado o argumento computacional de Hayek, que, como já sabemos, tinha para ele uma importância meramente secundária, mas também ter incorporado nos seus modelos planométricos o argumento essencial referente ao caráter disperso da informação. Assim, Hurwitz parte da suposição de que, inicialmente, cada agente econômico terá apenas uma informação privada que mais ninguém terá: os consumidores sobre as suas respectivas preferências, os produtores sobre as tecnologias ao seu alcance, etc., sendo que, nos seus modelos planométricos, nunca considera que as funções de produção serão conhecidas pelo organismo central de planejamento. Pelo contrário, tais funções só serão conhecidas pelos agentes econômicos individuais. Na verdade, em muitos modelos se assume que nem sequer os produtores conhecem todas as suas funções de produção, mas apenas a sua parte em relação às quais tenham tido algum tipo de experiência. Dado o caráter dos preços como transmissores eficientes de informação, o único conhecimento que, de acordo com estes modelos, deve ser transmitido entre o órgão central de planejamento e os agentes econômicos é não mais do que o correspondente a uma lista de preços de todos os bens e serviços da economia que será tornada pública pelo órgão central de planejamento como resposta a uma lista de quantidades de cada bem e serviço produzidas por cada agente econômico. A transmissão deste imenso fluxo de informação do órgão central de planejamento para os agentes econômicos, preços, e dos agentes econômicos para o órgão central de planejamento, quantidades produzidas, não significará qualquer tipo de problema especial, de acordo com os teóricos da planometria, sobretudo tendo em conta os últimos avanços no campo das telecomunicações. Por fim, diferentes procedimentos de iteração informática permitiriam ir modificando os preços em função dos excessos e das escassezes que se apresentassem, e assim alcançar o correspondente sistema de equações de equilíbrio que solucionasse o problema econômico em questão. Dá-se assim uma espécie de diálogo informático entre o órgão central, que estabelece os preços de forma experimental, e os agentes econômicos, que recebem a instrução de produzir todas as quantidades que possam igualar os preços aos correspondentes custos marginais, ou seja, tornando as receitas marginais iguais aos custos marginais. Estas quantidades são comunicadas ao organismo central, que volta a rever os preços, modificando-os e transmitindo-os outra vez aos agentes econômicos, e assim sucessivamente até que desapareçam os excessos e as escassezes que poderiam surgir na prática. Apesar de engenhosa, no essencial, a proposta planométrica que acabamos de descrever pouco difere das propostas de Oscar Lange formuladas nos anos de 1930 e que analisaremos no próximo capítulo. Em seguida, vamos demonstrar que, na verdade, os modelos planométricos não foram capazes de incorporar, de forma alguma, a contribuição de Hayek sobre o problema constituído pelo caráter disperso do conhecimento, sendo que se mostram inúteis no que se refere à resolução do problema colocado pelo cálculo econômico socialista. Além disso, faremos uma abordagem sobre o papel que a informática e os computadores podem ter em relação a este tema e confirmaremos que, como já tivemos a oportunidade de indicar no capítulo 2 do presente livro, o avanço da informática, em vez de facilitar a solução do problema do cálculo econômico socialista, torna-o ainda mais complexo e difícil. Embora a crítica que fizemos ao método matemático de tentativa e erro no tópico anterior se aplique a toda a teoria planométrica moderna,
E ainda é necessário dar resposta a dois raciocínios específicos que acabamos de comentar. Muitos teóricos da planometria acreditam que o problema teórico foi resolvido, dando até conta do caráter disperso da informação, e que agora é preciso esperar pelo necessário desenvolvimento da capacidade informática para implementar os modelos correspondentes. Mas, na verdade, e como veremos, os modelos planométricos não incorporaram as características essenciais da realidade que, tendo já sido enunciadas pelos economistas da escola austríaca, tornam teoricamente impossível o funcionamento dos referidos modelos, independentemente do desenvolvimento que venha sendo realizado na capacidade informática, tanto na parte de hardware quanto na de software. Em primeiro lugar, os modelos planométricos em geral, e a teoria de Hurwitz em particular, tão somente incorporaram o princípio do caráter disperso da informação de uma forma torpe e adulterada. É assim porque o fato de a informação se encontrar dispersa na mente de cada um dos agentes econômicos é essencialmente inseparável do seu caráter subjetivo e estritamente pessoal, tal como vimos detalhadamente no capítulo 2 deste livro. Se a informação não só se encontra dispersa como é pessoal e intransmissível, terá um sentido muito diferente para cada agente econômico e não poderá, portanto, ser transmitida com um significado inequívoco a um centro de planejamento. Ou seja, o mesmo preço, o mesmo objeto material externo, a mesma quantidade e as mesmas experiências terão sentido ou serão interpretados de forma muito distinta por diferentes pessoas. O mesmo se pode dizer sobre as diferentes opções que se acredita estarem disponíveis para realizar um determinado projeto, alcançar determinado fim ou produzir determinado bem ou serviço. Da mesma forma, um excesso ou uma escassez de produto terão um sentido muito diferente de acordo com o agente que os observe e poderão levar a comportamentos muito diferentes, dependendo das circunstâncias, tentar reduzir a procura, criar bens substitutos ou sucedâneos, procurar novos horizontes, ou qualquer combinação destes comportamentos, etc. Assim, o caráter subjetivo da informação invalida todo o modelo de Hurwitz, que se baseia num diálogo ou transmissão constante de uma informação que se considera erroneamente objetiva entre os agentes, possuidores de um hipotético conhecimento disperso, mas objetivo, e o órgão central de planejamento. Em segundo lugar, e intimamente relacionado com o argumento anterior, encontra-se o fato, também já comentado em detalhes no capítulo 2, de o conhecimento relevante para a ação humana a ser sobretudo um conhecimento tácito, ou seja, não articulável. Se a maior parte do conhecimento utilizado pelo homem na sua atuação não pode ser formalmente articulado, dificilmente poderá ser transmitido de forma objetiva a alguém, não apenas porque os mesmos preços ou as mesmas relações de troca são interpretados de forma muito distinta pelos agentes econômicos, mas também porque, se os referidos preços transmitem algum tipo de informação a determinados agentes, é porque estes, em maior ou menor medida, partilham um determinado acervo de conhecimentos práticos não articuláveis sobre as características dos bens e serviços que foram trocados e deram lugar a esses preços, bem como sobre mil outras circunstâncias específicas que consideram subjetivamente relevantes no contexto das ações nas quais estão envolvidos. Assim, por exemplo, a parte articulada ou formalizada da mensagem que um agente interpreta quando percebe que estão sendo trocados quilos de batatas a 30 unidades monetárias. Neste caso, a parte articulada seria que o preço do quilo de batatas é de 30 unidades monetárias. É uma parte mínima do total de informação que o agente conhece, gera e utiliza no contexto da sua ação concreta, e referente ao seu desejo de comprar batatas, às diferentes qualidades de batatas existentes, ao conhecimento que possui sobre a qualidade das batatas que o seu fornecedor normalmente traz, a alegria que sente por cozinhar batatas e ao prato que vai cozinhar para os seus convidados, aos outros alimentos que vai preparar junto com as batatas e assim sucessivamente em relação a milhares de outros detalhes. Além disso, em terceiro lugar, e já numa perspectiva mais dinâmica, para o agente,
Um preço ou um conjunto de preços tem um determinado sentido apenas em função de o agente estar imerso em determinado projeto ou ação, ou seja, de se ter comprometido na realização de determinados fins ou ideais, que só ele pode imaginar e perseguir em toda a sua variedade de matizes ou particularidades. O agente possui esta crença em determinado projeto, imagina e persegue-o avidamente se baseando em expectativas e percepções subjetivas que são basicamente inarticuláveis e que, por isso, não podem ser transmitidas a nenhum centro de planejamento. O empresário que acredita numa ideia e a persegue contra ventos e marés, e muitas vezes, apesar das circunstâncias mais adversas e contra a opinião da maioria, talvez no fim acabe por conseguir o seu objetivo e obter os lucros correspondentes. O objetivo que persegue, o lucro que pretende alcançar ou a verdade a que aspira, não são algo que esteja dado e que se veja com clareza absoluta, mas antes algo que se intui, se concebe, se imagina ou se cria. E é precisamente esta tensão criativa que faz com que seja possível a descoberta e geração da informação que mantém e desenvolve a sociedade. A tensão criativa surge das disparidades que se verificam no mercado, ou melhor, das diferentes opiniões ou interpretações dos mesmos fatos, acontecimentos ou circunstâncias por parte dos agentes econômicos. Esta tensão criativa é ignorada e explicitamente eliminada dos modelos planométricos, que, ao pretenderem obter uma coordenação a priori de todo o sistema econômico, eliminam de raiz a possibilidade de os agentes agirem criativamente no âmbito do incentivo proporcionado pela descoordenação. Torna-se assim inevitável concluir que o diálogo ou transmissão de informação dispersa entre os agentes econômicos e o órgão central de planejamento, tal como propõe Horwitz, é uma impossibilidade teórica, uma vez que, por um lado, os agentes econômicos, em grande medida, não possuem o conhecimento que seria preciso transmitir, dado que esse conhecimento só é gerado num processo em que os agentes possam desempenhar livremente a sua função empresarial, e, por outro lado, os agentes também não podem transmitir aquilo que já conhecem, uma vez que, em grande parte, tem um caráter tácito não articulável. O conhecimento do empresário tem um aspecto não articulado, porque se trata sobretudo de uma técnica de pensamento cuja aplicação só é possível se o agente se encontrar num contexto típico de economia de mercado e cuja apreensão só se faz intuitivamente quando aplicado na prática. O fato de mentes da estatura da de Horwitz não terem percebido quais são as características essenciais do tipo de conhecimento que os agentes econômicos utilizam e geram e, portanto, mostrarem desconhecer os fundamentos mais elementares do funcionamento do mercado justifica que, em 1982, a IEC tenha se visto obrigado a qualificar de irresponsáveis ambos os autores, em especial por acreditarem que o conhecimento prático, subjetivo e não articulável pode ser transmitido sob a forma de diálogo informático, uma ideia que a IEC qualificou duramente de máxima insensatez de toda a farsa que constitui a literatura planométrica. Em quarto lugar, é preciso levar em consideração que os modelos planométricos de ajuste de preços exigem que, depois de transmitida a informação ao órgão central de planejamento, qualquer atividade de comércio ou produção termine enquanto o referido órgão resolve o correspondente problema de otimização e volta a transmitir aos agentes econômicos a informação que obteve sobre os preços de equilíbrio. Alguns economistas, como Benjamin Ward, chegam mesmo à absurda conclusão de que tal sistema é muito mais eficiente do que o de uma economia de mercado, na qual se realizam constantemente trocas a preços que não correspondem aos preços de equilíbrio e que podem, portanto, ser considerados falsos. É no mínimo chocante que se qualifique como falsos preços reais que ocorrem no mercado pelo fato de não coincidirem com alguns preços hipotéticos e desconhecidos que só existem obnubiladamente dos teóricos do equilíbrio. Se é absurdo considerar falso algo que existe e aconteceu na realidade como consequência da livre atuação humana, mais absurdo ainda é se tivermos em conta que não é possível conhecer qualquer preço verdadeiro de equilíbrio. Além disso,
A grande vantagem do processo de mercado sobre o modelo de ajuste planométrico reside, precisamente, nesta possibilidade que existe na vida real de realizar trocas pretensamente falsas. De fato, enquanto no modelo planométrico são suspensas toda ação e troca para se transmitir a informação ao órgão de planejamento e este resolve o correspondente sistema de equações, está impedindo que milhões de agentes econômicos descubram e criem informação nova e realizem diversas ações humanas, tudo em detrimento do processo de ajuste, coordenação e desenvolvimento da sociedade. Em contraste, no processo real de mercado movido pela força empresarial, apesar de nunca se atingir o equilíbrio, e, portanto, neste sentido, todas as trocas da vida real serem pretensamente falsas, gera-se constantemente informação nova, e todas as situações de desajuste ou disparidade tendem a ser descobertas pela força da perspicácia empresarial e a ser convenientemente coordenadas e ajustadas. A principal vantagem dos processos reais de mercado, em contraste com os modelos planométricos do leiloeiro eurasiano, consiste precisamente no fato de os processos reais funcionarem bem na teoria e na prática, embora todas as trocas se desenvolvam constantemente a preços que não são de equilíbrio, e, neste sentido, sejam falsos, uma vez que qualquer desajuste ou disparidade cria o incentivo necessário para ser descoberto e eliminado pela força inata da função empresarial. Desta forma, se cria e se gera uma importante e vastíssima quantidade de informação que é transmitida de forma geral e sucessiva na esfera social. Pelo contrário, os modelos planométricos não só exigem o congelamento das ações humanas e da criação e geração de informação nova, como eliminam na origem o exercício criativo da empresarialidade, que é o elemento-chave para a coordenação social. Em quinto lugar, a principal fraqueza que subjaz todos os modelos planométricos é a tremenda minimização e trivialização do problema decorrente das constantes mudanças no mercado que ocorrem numa economia moderna e completa. Uma sociedade moderna do mundo real não pode se dar luxo de esperar pela solução do problema de programação, com implicações que afetam a atividade e a vida de todos os seus membros. Além disso, tal solução é teoricamente impossível, uma vez que o problema não pode sequer ser colocado sem congelar nem forçar ditatorialmente a realidade, dada a impossibilidade de transmissão ou geração da informação necessária. Ilustrando o que acabamos de dizer, Michael Elman afirma que foram necessários 6 anos só para recolher a informação necessária para enunciar um problema de programação linear dirigido nos anos de 1960 pelo Departamento de Planejamento das Indústrias do Metal da extinta União Soviética, e que foi formulado com mais de 1 milhão de incógnitas e 30 mil restrições. Logicamente, a solução do problema foi puramente imaginária, dado que no referido período de 6 anos a informação relevante se modificou, ou deveria ter se modificado de forma radical. Assim que foi resolvido, o problema tinha sido completamente alterado, sendo que a solução encontrada era totalmente obsoleta. É evidente que, num mundo real, por não terem a informação necessária, os especialistas da planometria se veriam perpetuamente condenados a perseguir às cegas uma solução inexistente de equilíbrio que jamais poderiam alcançar, uma vez que esta estaria constantemente num processo de modificação. Assim, podemos concluir, de acordo com Peter Baringhaus, que, nas condições reais de uma economia estacionária, o cálculo econômico racional é impossível se utilizar um sistema planométrico de planejamento central. Em sexto lugar, os teóricos da planometria não só revelam um profundo desconhecimento sobre a forma como funcionam os processos reais de mercado, como ignoram elementos fundamentais da teoria dos sistemas informáticos. Recordemos que a informação que é possível armazenar nos computadores tem uma natureza totalmente distinta da informação conscientemente utilizada ou colocada em prática pelos agentes econômicos no mercado. A primeira é uma informação objetiva e articulada. A segunda é uma informação subjetiva, tácita e prática. Como é lógico, o segundo tipo de informação, que é relevante para os problemas econômicos,
não pode ser armazenada nem tratada por meios informáticos. Além disso, é evidente que a informação que ainda não foi gerada pelo sistema econômico também não pode ser transmitida nem tratada por meios informáticos. Ou seja, não só a informação não articulável prática, mas também grande parte da informação articulada é resultado de um processo social de mercado e, logo, enquanto não tiver sido gerada, não pode ser transmitida nem armazenada em qualquer sistema informático de armazenamento de dados. Por outro lado, e talvez esta seja a questão mais importante, se parte do princípio de que até os níveis mais complexos de cada geração de computadores podem ser utilizados descentralizadamente pelos próprios agentes econômicos, diferentes agentes, empresários, organismos e instituições, é claro que, no âmbito descentralizado e individual, estas potentes máquinas informáticas criarão um contexto dentro do qual será possível a geração de um conhecimento prático não articulável, quase infinitamente mais variado e rico, o que fará com que, por razões de complexidade, seja impossível seu tratamento informático no âmbito central. Ou seja, um sistema informático poderia eventualmente tratar e dar conta de sistemas de controle mais simples ou menos complicados do que ele próprio, mas o que não seria capaz de fazer é dar conta ou tentar encontrar solução de sistemas ou processos com um nível de complexidade superior ao seu, uma vez que cada elemento destes sistemas conta com uma capacidade informática qualitativamente tão complexa como a do órgão central de planejamento. Por último, é claro que nenhum computador pode, nem alguma vez poderá, desenvolver atividades tipicamente humanas de natureza empresarial. Ou seja, um computador nunca poderá compreender que uma informação objetiva foi mal interpretada e que, por isso, existem oportunidades de lucro ou ganho que permanecem inexploradas. Um computador não poderá imaginar novos projetos até então não imaginados por ninguém. Um computador não poderá criar novos fins nem novos meios, nem perseguir contra a corrente atividades que não estejam na moda, nem lutar corajosamente para levar adiante uma empresa em que ninguém acredita, e assim sucessivamente. Quando muito, o computador poderá servir como um potente e útil instrumento ou ferramenta de tratamento de informação articulada para facilitar a atividade empresarial do ser humano, tal como descrevemos no capítulo 2, mas nunca poderá eliminar ou tornar redundante ou desnecessária tal atividade empresarial. Na verdade, não só a informática não pode ajudar de forma alguma aos complexos processos de criatividade e coordenação espontânea que ocorrem na economia, mas também será sempre a teoria dos processos de mercado própria da economia política que poderá ajudar a desenvolver uma teoria da informática mais avançada. De fato, os últimos desenvolvimentos na teoria da ciência informática referente aos sistemas especialistas e ao tópico inteligência artificial demonstraram que só por meio de uma análise profunda dos processos de criação e transmissão de informação que ocorrem no mercado se conseguem avanços significativos nestas áreas. Por fim, não queremos terminar os nossos comentários sobre a planometria sem voltar a insistir que a utilização do método matemático na economia pode dar origem a confusões e ser altamente prejudicial se os estudiosos que a utilizam não forem extremamente cuidadosos. Em especial, o método matemático só é adequado para descrever sistemas de equilíbrio, ou, quando muito, grosseiras caricaturas repetitivas e mecânicas dos processos reais de troca e criatividade que ocorrem no mercado. Além disso, o método matemático não permite a formalização da essência da função empresarial, que é o elemento-chave básico de toda a vida econômica e social. O economista matemático corre constantemente o risco de acreditar que os preços e os custos são determinados por curvas e funções que se cruzam e não pela sequência de determinadas ações ou interações humanas muito concretas. Enfim, pode chegar a acreditar que a informação que supõe como dada para construir os seus modelos poderia, de fato, ser coletada por existir de forma objetiva em algum lugar do mercado. À luz dos efeitos que o método matemático em geral teve nas diferentes áreas da economia, e, em particular, em relação às propostas que estudamos sobre o cálculo econômico socialista,
Podemos nos perguntar se este método não terá feito mais mal do que bem ao desenvolvimento da nossa ciência. Na verdade, o argumento a favor da economia de mercado e contra o socialismo, tal como foi desenvolvido por Mises e Hayek, é um argumento totalmente diferente do que justifica a empresa privada e que nos é dado pelos economistas matemáticos da teoria do bem-estar, e que se baseia na ideia de que a noção de concorrência perfeita representa o ideal paretiano de eficiência. Basicamente, o argumento que estamos apresentando neste livro não é o de que a concorrência proporciona uma combinação ótima de recursos, mas o de que é um processo dinâmico movido por seres humanos de carne e osso que tende a ajustar e coordenar a sociedade. O argumento essencial não é o de que o sistema de concorrência perfeita é melhor do que o sistema de monopólio, mas o de que os mercados e a ação humana não coagida proporcionam um processo de criatividade e coordenação. Assim, o argumento que estamos a defender é, de fato, radicalmente diferente do argumento padrão da teoria dos manuais de microeconomia que, por todas as razões que apontamos, consideramos basicamente irrelevante e errônea, quer se considere uma análise positiva da economia real, quer se considere uma análise normativa sobre como a economia deveria funcionar. A prova mais evidente do caráter errôneo da teoria do bem-estar encontra-se no fato de, paradoxalmente, ter permitido pensar que por meio dos seus modelos e métodos poderia resolver o mecanismo de distribuição de recursos numa economia planificada na qual não existisse mercado. A teoria econômica do equilíbrio e do bem-estar, que surgiu como uma, errônea, teoria descritiva e positiva sobre o funcionamento do mercado, acabou por ser utilizada para propor, através da aplicação dos seus métodos e modelos matemáticos, um sistema de cálculo econômico no qual se elimina na origem o funcionamento do mercado e a sua essência mais íntima, a função empresarial.